Então, quarta-feira passada o pastor Mike deu uma parada, porque Deus mandou eu pregar aquela mensagem do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do Saulo. E aí o pastor Mike parou de pregar e eu voltei hoje. E hoje está muito gostosa a mensagem. Quarto mandamento: sejam agradecidos. E o versículo verdinho diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você sabe que quanto mais você amar, mais perfeito você vai ser, porque Deus é amor. Então não esquece disso. Não é o que eu vou pregar hoje, mas só para dar um toquezinho para você nesse versículo. Quanto mais você ama, mais vinculado você vai ser à perfeição, porque o vínculo da perfeição é o amor. Segundo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quando você lê a palavra árbitro, você lembra de uma partida, por exemplo, de futebol. Quem que determina e quem decide ali é o árbitro, ele que apita o jogo. E o que vai apitar e que vai decidir na sua vida é a paz. Então sempre quando você for fazer, presta atenção no pastor aqui, presta atenção aqui, hein? Não se perca. Quando você for fazer qualquer decisão na sua vida, você vai decidir, você vai ser o árbitro, você tem que ter paz no coração. Então, o vínculo da perfeição é amor. Para você decidir, você tem que ter paz. E agora vem a mensagem de hoje, a qual também foste chamados em um só corpo. Lê para mim o finalzinho do versículo, por gentileza. Sede agradecidos. Então eu vou pregar hoje sobre a questão da gratidão, ou de você conseguir agradecer. E aí o primeiro parágrafo diz: a gratidão é uma atitude natural de quem conhece a Deus e provou do seu amor. O verdadeiro conhecimento do Senhor é a fé, e a fé genuína em Jesus nos leva a uma vida de gratidão. Pastor, o que é a gratidão? Bem fácil de explicar. Fácil. Gratidão é você conseguir retornar uma pessoa que te fez algo, porque você reconhece aquilo. Então, por exemplo, alguém faz uma comida muito gostosa para você, e a pessoa faz com amor, faz com carinho, e vai lá e te dá e diz assim: come. Aí você come, você prova, você saboreia aquela comida gostosa, e você olha para a pessoa e você retorna para ela: nossa, que gostoso, muito obrigado. Isso é gratidão. Espiritualmente falando, é praticamente a mesma coisa. A pessoa que ela consegue reconhecer o que Deus fez na vida dela, ela é uma pessoa grata, é uma pessoa que ela vai agradecer. E você sabe que agradecimento, ele pode ser demonstrado, né? Você demonstra muitas vezes com carinho, você demonstra com presente, você demonstra de várias formas. E a Bíblia Sagrada então fala, né, sobre essa questão de gratidão, lá em 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 13, que a Bíblia diz uma coisa até interessante sobre a questão de gratidão. Começa a dizer assim, ó: porque se enlouquecemos é para Deus. Ih, pastor, não tem nada a ver com gratidão, o senhor está pregando versículo avesso. Não tem nada a ver, tem tudo a ver, você vai notar. Porque quando você começa a dizimar, por exemplo, as pessoas não acham que você está louco. Quando você começa a vir à igreja até com uma certa frequência, né? Você começa a vir, por exemplo, você vem quarta, sexta, domingo, nossa, está ficando louco, não sai mais dessa igreja. Você já foi sexta, vai domingo de novo. Ou quando você começa a evangelizar, você fica em casa se balançando, adorando a Deus, o pessoal acha que você é louco, mas não é loucura, é gratidão. Você quer ver, ó? Pois se enlouquecemos é para Deus. Então você pode achar que a gente está louco, a pessoa que vê a gente fazendo isso, mas é para Deus que a gente está fazendo. E se conservamos o juízo, é para vós. Então, diante de Deus nós somos ajuizados, mas diante dos homens nós somos loucos. Mas tem mais, próximo versículo: porque o amor de Cristo nos constrange. E ele fala, né, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós começamos a viver uma vida agora para Cristo. Você morreu aquela vida, sabe, que você tinha lá fora, e você começa a viver esse tipo de vida agora. Olha que forte, versículo 15: ele morreu por todos, para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga comigo: vida de gratidão. Você começa uma vida de gratidão. Como eu falei, o dízimo não é dar dinheiro, é uma gratidão que você tem, né, daquilo que Deus te deu.
Eu fazer todo esse monte de culto que eu faço, quarta, sexta, domingo, agora na segunda-feira o pastor Mike vai estar pregando em Ribas, na terça-feira no Tiradentes, o pastor Mike vai estar pregando para cá, para lá, e faço gravação e tudo. Teve muitas pessoas que já até me enquadraram como loucos, para que se fazer tanto, é gratidão. Eu sei que eu não vou conseguir retornar nunca para Deus o que Ele fez por mim, mas é o mínimo que eu posso fazer, é fazer o que eu estou fazendo. Então tudo que eu faço é como se fosse para Deus um muito obrigado. Então pregar o evangelho para mim, eu estar pregando hoje é um muito obrigado, Jesus, da onde o Senhor me tirou, o que o Senhor fez na minha vida. E isso é gratidão. Só que, como eu disse, para as pessoas lá fora é uma questão de loucura, é muita coisa, loucura, é muito louco fazer o que você está fazendo. Não é, isso é gratidão. Mas ele fala uma outra coisa interessante agora aqui. Deu para entender não, pessoal? Então quando você prova do que Deus fez por você, você quer retribuir, você quer retornar, você reconhece aquilo. Você sabe que a gente vai passando um tempo, a gente não agradece mais, né? Porque a gente se acostuma. Você não agradece pelos olhos, porque você já se acostumou com eles. Você se agradece pela comida, que você não agradece mais a comida que você tem, porque você acostumou com a comida. De repente você já não agradece mais pelo filho, porque você pode ter filho e você tem filho, mas tem gente que não pode ter filho. De repente você não agradece mais pelo emprego, mas tem muita gente desempregada. De repente o pastor que está me assistindo agora não agradece mais pelo ministério dele, mas é como o pastor Michael fala, tem muita gente que gostaria de estar no teu lugar, pastor. Então começa a pensar nisso. De repente você já não é mais tão grato, porque você já não está mais reconhecendo o que Deus fez na tua vida. Tem na hora de agradecer mais. E o pior, quando a pessoa pega outro caminho, que vem o próximo parágrafo, onde diz assim, o próximo parágrafo, ó: é comum encontrarmos pessoas reclamando do tempo, da comida, do trânsito, do emprego, do salário que recebem, da família, enfim, de tudo. Quem conhece pessoa assim, vai me dizer, irmão, que não é chato andar com pessoa desse jeito, irmão. É chato andar com pessoa dessa maneira, irmão. A pessoa reclama porque está calor, reclama porque está chovendo, reclama porque está frio. A pessoa reclama porque a comida está sem sal, reclama porque tem muito sal. A pessoa reclama por causa do filho, reclama por causa do marido, reclama de tudo, reclama do trânsito. Até que o pessoal não reclama tanto do trânsito, mas em São Paulo reclama pra caramba, né? Então a pessoa vive reclamando. Isso aqui é o antônimo da gratidão. E pastor, por que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de reclamar, se queixar, ficar se queixando, reclamando? Porque isso é ingratidão. É ingratidão e pode acarretar o que eu vou ler para você agora. O povo de Israel, quando o Senhor o libertou do cativeiro do Egito, mostrou uma grande ingratidão a Deus, por meio das atitudes que tiveram: idolatria, prostituição, tentaram o Senhor e murmuraram. Murmurar, você sabe que é reclamar, né? E ele diz assim, ó: por tudo isso, aquela geração permaneceu no deserto. Aí tem uma referência aqui de 1 Coríntios 10, do 5 ao 11, mas eu quero hoje apenas a referência do versículo 10. Por quê? Porque o versículo 10 está exatamente a forma que eu quero passar para você. Então, se agradecendo a Deus, você vai atrair novas bênçãos de Deus. Murmurando, reclamando e sendo ingrato, olha só o que diz: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então você vê, quando você começa a reclamar, você sabe quem é que você consegue atrair? O destruidor. Quem é o destruidor, pastor Cruz? Credo, quem que é? O diabo. Então você não sai do deserto. Olha que coisa, o povo de Israel saiu do deserto? Não, ficou lá, e o destruidor destruiu eles no deserto. Então vamos lá, atenção todo mundo. Quando você agradece, você chama o Criador. Quando você murmura, você chama o destruidor. Você quer o Criador ou você quer o destruidor na sua vida? Pastor, eu quero o Criador. Agradece. Ah, pastor Mike, mas eu não tenho motivo de agradecer. Mentira. Nós temos motivo sim de agradecer a Deus. Tem motivo, pastor, de agradecer a Deus? Tem. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro na Bíblia Sagrada o exemplo do Jó. O Jó tinha perdido os filhos, o Jó ele tinha perdido a saúde, o Jó tinha perdido até a vida financeira. Estava uma desgraça tremenda. E a Bíblia Sagrada diz em Jó, no capítulo 1, lá no versículo 21, diz exatamente o seguinte: e disse:
nu, olha o Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não reclame. Por que você vê que Deus virou o cativeiro de Jó? Porque ele não reclamava. Certa feita a esposa do Jó chegou para ele e disse assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Por que você não amaldiçoa Deus e morre? Olha como é que está a tua vida está toda errada, toda lascada. Mal sabia ela que aquele era um momento da vida dele. As pessoas de vez em quando elas não sabem dividir um momento da vida de alguém do que a vida completa. Lá na frente a vida de Jó ia mudar. Mas olha o que o Jó respondeu para ela em Jó capítulo 2 versículo 10. Ele diz assim, mas ele disse: você está falando como qualquer doida fala, assim falas tu, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou não pecou Jó com os seus lábios. Você vê que coisa interessante. Por que Deus virou o cativeiro de Jó? Porque o Jó não reclamou, o Jó não murmurou. Pelo contrário, ele louvou o Senhor e engrandeceu o Todo-Poderoso. Tem até uma passagem na Bíblia que diz que ele adorou a Deus. Então, não esquece disso. Está na hora de você começar a tomar cuidado, por você está reclamando, você está chamando o destruidor. A Bíblia diz, ainda falando mais um pouquinho sobre a questão de murmuração, reclamação, você vai para Números 14, versículo 29, mais um pouquinho sobre isso, E neste deserto Deus disse: cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então a murmuração só deixa você preso no deserto. A murmuração chama o destruidor para matar você ali. Então a murmuração te paralisa nessa situação que você está vivendo. Além de te paralisar ali, ela vai te matar ali. Você chama o destruidor. Agora, quando você começa a agradecer, você passa um momento. O Jó passou um momento, depois ele venceu. Foi aquele momento. Então está na hora de agradecer a Deus. Você quer o criador ou o destruidor? Tá, mas você tem que tomar cuidado quem que você chama, né? Porque você está querendo o criador, mas sai aqui na rua: nossa, que sol quente, nossa, essa comida sem sal, caramba, eu estou ganhando pouco, meu Deus do céu, nada funciona. Agora esse trânsito também. E a gente tem que tomar cuidado, que sabe quando é que começam as nossas murmurações, queixumes e xingamentos? Quando a gente é criança. E muitas vezes os pais não corrigem as crianças. Quem já notou que a criança é assim, desse jeito? Criança é ou não é desse jeito? Ai meu Deus, que comida ruim. Ai, vamos ter que sair de novo. Ai, mas tem que acordar cedo. Ai, mas tem que ir para o colégio. Não, você tem que repreender o teu filho. Você tem que parar. Filho, para com isso, meu filho. Você tem que parar com essa reclamação, que a reclamação ela te paralisa no deserto. A reclamação chama o diabo. Reclamação chama demônio. O diabo se encosta em você. Eu falo para o meu filho, falei: pode parar com esse negócio, chega de reclamar. Tem gente que não tem comida. Porque esse colégio, tu está estudando uma boa escola. Porque eu tenho que acordar cedo. Graças a Deus tem que acordar cedo. Vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que fazer. Você tem que começar, desde criança, você tem que corrigir as crianças já, irmão, desde criança. Porque senão, depois ele se torna um adolescente e um adulto de reclamação, irmão. Só reclama o dia inteiro. E, irmão, e me perdoe, é um saco viver perto de gente assim. Quem já viveu perto de gente assim? Não, Deus me livre, irmão. Agora é bom você conviver com pessoa que está sempre acima, louvando o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Está gostando da mensagem? Sabe como é que vai ser a nossa oração? A gente vai começar a oração hoje. Muito obrigado, Jesus. A gente vai começar a agradecer. Mas tem mais, você vai gostar. Segundo versículo aí em verdinho no estudo, o segundo versículo verdinho, diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Então, tudo que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento, até que eu falei agora para você sobre o Jó, que Deus virou o cativeiro dele porque ele foi agradecido, não murmurou, não se queixou contra Deus, né? Porque se queixar da vida dele, ele se queixou bastante, mas da vida contra Deus ele não faz isso. Mas voltando, né? Tudo isso foi símbolos, figuras, que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Está lá em 1 Coríntios 10:11. Misericórdia, diz o estudo, temos de vigiar para não irmos pelo mesmo caminho que eles. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então, olha para o pastor: você não quer cair como caiu o povo de Israel morto? Você não quer cair nesse caminho? Você não... Olha esse aviso, olha. A Bíblia Sagrada, ela é um livro de avisos.
E quando você começa a estudar o Antigo Testamento, você vê ele que tem um monte de aviso para a gente. Inclusive esses estudos que o pastor Mike está fazendo sobre o Davi no domingo, são cada aviso que a gente está recebendo, um melhor do que o outro. Então toma cuidado, murmurou, vai ficar no deserto, não vai sair dessa situação. Segundo, além de não sair do deserto, vai chamar o destruidor e vai ser destruído. Para com isso, agradece e você vai ter novas oportunidades na sua vida. Voltando agora, pedir e agradecer, isso aqui é interessante. Terceiro verdinho agora aí, pessoal, terceiro verdinho, quem chegou agora, terceiro verdinho, diz assim, não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e a nossa matéria, o que diz aí? Ação de graças. Então, uma das coisas que fazem com que você reclame e não agradeça é essa praga da ansiedade. Ansiedade, inquietação, preocupação. Quando você começa a ficar muito preocupado, você começa a reclamar sem parar. Você reclama do carro, esquecendo que tem gente que não tem. Reclama da comida, esquecendo que tem gente que também gostaria de comer essa comida que você está reclamando. Você começa a reclamar do clima, mas tem gente no hospital que não pode pegar esse sol na cabeça que você está tomando. Tem gente que tem câncer de pele, não pode tomar sol, e você reclama dele. Então quando você começa a ficar muito ansioso, você fica chato, você reclama de tudo, e reclama e se torna uma pessoa extremamente ingrata. E você sabia que ingratidão é coisa de pessoa que não tem Deus como pai? E eu te provo. Mateus capítulo 6, lá no versículo 31, diz assim a Bíblia Sagrada, não andeis inquietos, preocupados, dizendo, que comeremos, reclama aqui, reclamação, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. E agora olha esse versículo, porque todas essas coisas os gentios procuram. Quando você lê a palavra gentil com L, é uma pessoa querida, é uma pessoa cordata. Agora quando você lê a palavra gentil com O, é uma palavra que não conhece Deus. Gentil, os gentios procuram, de certo, diz a Bíblia, Jesus falando, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Ou seja, reclamação é para a pessoa que não tem Deus como Pai. Por que eu não devo reclamar? Por que eu não devo murmurar? Porque eu estou na verdade sendo ingrato. Eu não posso murmurar e reclamar, porque eu não tenho Deus por pai. Eu sou uma pessoa que eu não conheço a Deus. Deus sabe o que eu necessito. Deus sabe o que você necessita. Ele vai dar para você na hora certa, no momento certo. E você tem que aprender a agradecer agora, porque aquele que agradece no pouco, Deus vai colocar no muito. Uma pessoa já é ingrata no pouco que ela tem, ela já é ingrata. E tem mais. Agora abre a sua Bíblia Sagrada, esse quero que você vá lá, Filipenses 2, 14 e 15. São versículos que eu vou te dar agora, que eu nunca dei aqui nessa igreja. Esse versículo agora, juntando o 14 com o 15, nos traz uma ideia linda sobre isso que eu estou pregando hoje. A diferença de você ser um ingrato, reclamão, e você ser um agradecido com palavras generosas para Deus. Olha que bonito, fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Chega, irmão, tudo que você vai fazer, você reclama, irmão. Tudo. É uma reclamação uma atrás da outra. E sempre com briguinha. Para, irmão. Você está chamando o diabo, você vai ficar aí. Você vai morrer nesse deserto. Porque o povo de Israel, ele foi o nosso aviso. Ele é um aviso para nós hoje. Vai morrer no deserto, você vai morrer pelo destruidor. O destruidor vai destruir tudo que é Deus. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem briguinha, contenda. Por quê? Para que sejais irrepreensíveis. Você sabia que Tiago capítulo 5 versículo 9, coloca rapidinho para eles lá. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Você está vendo? Você vai ser repreensível. Você vai se tornar uma pessoa de repreensão. Você vai ser condenado. Quando você se queixa, o diabo te condena, irmão. Deus, ele bate o martelo e diz assim, pode tocar, demônio, pode tocar nessa pessoa. Então não se queixa, não fica se queixando. Se queixa de falta de dinheiro, e se queixa da saúde, e se queixa da casa, e se queixa do carro, e se queixa da gasolina. Você quer que eu fale mais? Não, isso não vou falar mais. Querida, entendi o que ela quis dizer, Mas eu estou dizendo assim, você quer que eu fale mais? Porque tem gente que se queixa de tudo, irmão. Se queixa porque acordou, se queixa porque vai dormir. Deus me livre, irmão. Para, irmão. Você está com o demônio.
Sério? Tô falando sério? Tô brincando não. Então volta lá no versículo 15 de Filipenses 2. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. E olha o que você se torna, quando você é grato: filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. E agora é bonito, hein? Entre a qual você vai resplandecer como astros nesse mundo. Você sabe aquela noite mais escura? Aquela noite mais escura você vê aquela estrela bonita. Aquilo é um astro. As estrelas são astros. Ou seja, se você for uma pessoa grata, você vai brilhar nesse mundo no meio de um monte de gente que se queixa escuro. Quem se queixa está no escuro. Quem agradece a Deus está brilhando no meio dessas pessoas. Está na hora de a gente brilhar nesse mundo como astro. Uma geração corrompida, que só murmura, que só reclama. E a gente está que nem Jó, glorificando a Deus mesmo no meio da luta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o dia que você começar a aprender a fazer isso, você vai abrir mais portas para Deus te abençoar de novo. Problema, irmão, que meu Deus do céu, irmão, só se queixa. Quem quer brilhar nesse mundo como astros no mundo, né? Então, está na hora, né? Posso continuar aqui agora? Bora. Depois do terceiro verdinho que você viu o versículo aí, nós estamos naquele parágrafo onde diz assim, o Senhor está pronto a nos atender, irmãos, né? Não importa o quanto você esteja distante do Pai. Isso aconteceu com os 10 leprosos de Lucas 17, do 11 ao 18, que gritaram por misericórdia. Eu não vou pegar toda a passagem, senão a gente vai demorar muito, eu não quero demorar. Só vou te contar. Jesus estava em certa aldeia, e os leprosos, eles não podiam entrar na aldeia, eles não tinham mais vida social, eles ficavam às margens das aldeias. E como Jesus estava dentro dessa aldeia, eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Aí Jesus dá uma ordem para eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. A Bíblia diz que eles foram, e indo eles ficaram sãos. Então eles ficaram completamente curados. Só que aí acontece uma coisa inusitada na Bíblia. Dos 10 que foram curados, só quem voltou foi um samaritano. O samaritano voltou, se prostrou e agradeceu a Jesus. E aí Jesus dá uma bronca. Ele diz assim: vem cá, mas não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? Só voltou você, estrangeiro? Só voltou você, samaritano? Aí Jesus olha para esse rapaz e diz assim: vai, a tua fé te salvou. Então é interessante, é sobre essa questão de ser agradecido. Aí o estudo fala assim, eu te contei a história porque agora eu vou meditar nela contigo rapidinho. O parágrafo que procede, o próximo diz assim: é certo erguer a voz e clamar pela misericórdia de Deus, mas isso não significa simplesmente aumentar o volume da voz, e sim uma demonstração de fé que se emprega nesse ato. O fato de Jesus ter ouvido aqueles leprosos demonstra que ele não deixa de ouvir os seus. E outra, não tem ninguém excluído, pessoal. Olha para o pastor Maico para você entender isso aqui agora. Você pode estar longe muitas vezes. Tem gente muitas vezes afastada de Deus, longe. Mas se bater aquela fé no seu coração, ver aquela fé dentro de você, e você levantar sua voz e clamar por Deus, Ele atende você. Quem lembra do Jonas na Bíblia Sagrada? A Bíblia diz em Jonas capítulo 2, versículo 1 ao 3, eu acho que é 1 ao 3 ou 1 ao 2, que eu lembro até hoje, que diz assim: orou Jonas o seu Deus das entranhas do peixe. E aí diz, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Versículo 3, põe para eles aí na tela, né? E tu, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Então o Jó estava lá no ventre do peixe. Ele ficou 3 dias sem orar. Ele pensou que ele ia morrer, né? Mas depois ele viu que ele não ia morrer, ia ficar só sofrendo. Ele clamou 3 dias e 3 noites. Aí depois do 3º dia ele clama, e diz que Deus atende ele lá. Então de vez em quando tem pessoa que está que nem esses leprosos, afastado. De vez em quando tem gente que está muito afastado, que nem o Jonas. Mas se bater a fé no coração, você clama, Deus atende você. Mas no próximo parágrafo diz mais: ao responder a oração daquele grupo, Cristo nos mostrou que atenderá a oração individual, familiar, em grupo ou de toda a comunidade. E é o que eu já percebi. Ao longo da Bíblia Sagrada, você vê orações individuais, você vê orações de dupla, você vê orações de grupo, e você vê orações de cidades. As cidades todas se juntaram para clamar a Deus, e Deus atendeu. Então, se está longe, Deus vai atender. Se está em grupo ou individual ou de 2, Deus vai atender, desde que seja um clamor com fé.
E agora vem a grande passagem onde eu queria falar. Escute que agora isso aqui é sério. Quando se viram sãos, então aquele pessoal ele ficou completamente curado. Olha o que aconteceu. Então quando aqueles homens se viram sãos, se alegraram. Porém apenas um deles voltou para dar graças a Deus. E deixar de ser grato a Deus é fechar o coração para novos pedidos. Olha para o pastor Mike agora para você entender isso aqui. Vamos dizer que você pagou um preço muito alto por um presente, ou você fez alguma coisa que levou muito tempo para você fabricar e você dá para alguém. E essa pessoa ou ela come, ou ela experimenta, ou ela recebe aquele presente e ela não dá nem bola para você. Nem fazer um sinalzinho assim com a mão, né? Tipo, obrigado, né? Nem fazer um sinalzinho assim com a mão a pessoa não faz. A pessoa lá, tipo, a pessoa ela não dá bola para aquilo que você fez. Se um dia essa pessoa que te tratou desse jeito, ela foi ingrata, não falou nada, e de repente até comeu e não está muito bom, não gostei muito. A próxima vez você vai fazer para a pessoa? Você vai dizer, vai se lascar. Vai se lascar. Se ela precisar de novo, você não vai ajudar. Então quando você é ingrato, você está fechando portas para as próximas bênçãos. Se você for ingrato a Deus, não agradecer ou se queixar, você está fechando as portas. Eu não sei se você, mas eu venho de uma geração que quando eu fazia as coisas dentro de casa, esses últimos dias eu tenho até me vigiar. Eu estou fazendo sopa de letrinha de S, eu estou comendo muito S, eu não posso comer S. Estou comendo um monte de sopinha, mas eu estou me policiando. Então quando nós fazíamos as coisas dentro de casa, tipo, por exemplo, lavar uma louça para a mãe, ou arrumar uma cama e coisa. Quando você fazia isso, a sua mãe e o seu pai chegavam dentro de casa e diziam assim, não fez nada mais que a tua obrigação. Vou te deixar feliz? Você não ficava mais bravo ainda? Você assim, caramba! Aí daqui uns dias ela dizia assim, você não arrumou o teu quarto? Aí você disse, eu não vou arrumar. Aí daqui a pouco você vai lá assim, tomava uns tapas, uns puxão de orelha e se arrumava. Aí no outro dia, bom, hoje eu não vou tomar puxão de orelha, hoje eu vou fazer antes. Aí eu ia lá, fazia lá, tudo que tinha que fazer, a mãe dizia, não faz nada mais que a tua obrigação. Continua fazendo, te dá raiva. Te dá ou não te dá aquela raiva? Te dá aquela raiva. Então, agradece seu filho, aprenda a fazer isso. Agradeça, presta atenção no pastor aqui, irmão, você vai perder a bênção, irmão. Deixa quem não quer nada com nada, irmão, você tem que escutar a palavra aqui, irmão. Você tem que ficar atento, você não pode se distrair com quem não quer nada com nada. Você tem que ficar atento, ligado à coisa de Deus. Então olha só o pastor Mike aqui, Então você precisa entender que tem que agradecer. Agradecer a esposa, agradecer o marido, agradecer o filho, agradecer a Deus. E o agradecimento não é só palavras, e muitas vezes uma atitude, uma demonstração. Tem que aprender a agradecer. Se você não fizer isso, irmão, você vai começar a fechar a porta. Agora, quando você dá um sorriso e você agradece e você diz muito obrigado, você está abrindo uma porta para uma próxima bênção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E foi o que aconteceu com esse pessoal. Olha o penúltimo parágrafo aqui que eu vou hoje orar por vocês. Penúltimo parágrafo. Jesus sabia o que ele tinha feito, como você também. Você sabe o que você faz para os outros, né? Então Jesus sabia o que tinha feito, e por isso perguntou pelos 9 mal agradecidos. Está lá em Lucas 17. Eu vou ler para você aqui, Jesus respondeu e disse, não foram 10 que foram limpos? Se vê, Jesus perguntou, né? Aonde estão os 9? Então se Jesus está fazendo uma pergunta para saber onde estão os outros, é porque ele queria gratidão. Ele queria que as pessoas agradecessem a ele. E ele diz no próximo versículo 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ou seja, somente o samaritano estrangeiro fez isso? Cadê os outros, caramba? Então Jesus queria isso. Mas depois Jesus parou de reclamar não. Jesus parou de falar dos outros 9 e Jesus trata com esse aqui, O mestre abençoou o homem que voltou para agradecer, dando-lhe a maior de todas as bênçãos, a salvação. E está em Lucas 17, versículo 19, que eu vou te mostrar agora. Então Jesus ele olha para aquele cara que voltou, depois de ter ficado curado da lepra. Os outros não voltaram, e Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé. O que eu aprendo com isso? Isso aqui também é uma figura. Isso aqui também é um símbolo para todos nós que estamos aqui na igreja, que cura vai ser para todos.
A cura vai ser para todos, praticamente todo mundo vai ficar curado, quem se aproximar de Jesus, é claro, né? Então a cura é para todos, mas a salvação é para os agradecidos. Tem gente que não vai entrar no céu porque é totalmente ingrato. Tem gente que não vai entrar em Canaã. Por que não vai entrar em Canaã? Porque é mal agradecido. Aprende isso a partir de hoje. Quantos foram curados dos 10 leprosos? Quantos? 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? E o único que agradeceu foi o único que foi salvo. A tua fé te salvou. E esse é o segredo. Então a partir de hoje, coloca isso no teu coração. Você quer ser salvo? Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa curada e salva? Aprende a agradecer. Eu finalizo hoje essa pregação em 1 Tessalonicenses 5,18. Depois a gente vai ungir os olhos das pessoas para que elas saiam daqui hoje com a visão de Deus. Diga, eu quero ver. Hoje começa um propósito de 4 quartas-feiras para ungir os teus olhos, para você começar o segundo semestre enxergando as coisas de Deus. Quando chegar julho, a bênção de Deus é tua. Bom, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Tudo é graça. Ah, pastor, mas como é que eu vou dar graça se eu não tenho dinheiro? Você tem que dar graça porque você está vivo e ainda pode conquistar o dinheiro. Por que você tem que dar graça se tem alguém que está entubado, mas está vivo? Você pode lutar e essa pessoa vai ficar curada. Por que eu vou agradecer, pastor, se essa comida aqui está ruim, mas pode ficar melhor? Pelo amor de Deus, irmão, aprende a ser mais grato. Se você for mais grato, você vai ser mais abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque de pé. Vamos orar agora. Quem gostou do recado hoje? Gostaram da palavra? Como é que você vai começar a oração hoje? Obrigado, Jesus, né? Obrigado pela palavra. Que de vez em quando a gente vai se acostumando muito com as coisas. Não sei se você pensa assim, né? Mas tem gente que reclama, por exemplo, da perna, né? Ai, caramba, esse meu joelho está sempre doente, esse meu joelho está sempre meio inchado. Você tem que agradecer, irmão. Tem gente que não tem essa perna que você tem. Ah, pastor, eu estou sempre com esse problema nesse meu olho, pastor. Estou sempre olhando assim, com dificuldade de enxergar. Graças a Deus, tem gente que é cega. Lute para ficar completamente curado, mas pare de reclamar. Aprende isso. Ah, pastor, com uma dificuldade financeira, nunca tem dinheiro para nada. Meu irmão, agradece a Deus, irmão, que você está vivo, pode trabalhar. Você tem que começar a aprender a fazer isso. Agradecer mais e reclamar zero. Reclamar zero. Repito, você quer o criador ou o destruidor? Bom, o criador é com gratidão. E o destruidor? Reclama. Não sai mais do deserto e é ali que ele vai te pegar. Não vai sair dessa. Aprenda a agradecer a Deus. Você que fica reclamando do teu filho, né? Meu filho. Tem mulher que não pode ter filho. Até hoje ela não teve filho. Reclama do marido. Tem mulher que está ancorada aí, irmão. E nunca casou. E queria muito ter casado, mas você casou. Essa praga desse meu marido. Deixa essa praga do teu marido casar com essa mulher se ela não ia querer. Ai, tomara que case. Acho que não, hein? Porque muitas vezes o que você descarta do lixo, atenção, o que você descarta no teu lixo pode servir para muita gente. Seja mais grato. Agradeça mais a Jesus. E você vai ver as bênçãos de Deus chegando na sua vida. Levante as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Nós precisávamos escutar essa palavra. O Jó, ele foi um homem que virou o cativeiro dele porque ele foi agradecido. Porque ele não ficou reclamando de Deus. E você não tem que reclamar. Calma, irmão. Deus vai virar o teu cativeiro. É só um momento. Isso é um período. Isso é um período de luta. Isso é um período de dificuldade, de turbulência. Mas hoje você não sai dessa igreja sem receber hoje a unção nos teus olhos. Você vai receber essa unção nos teus olhos. E serão 4 quartas-feiras. E quando bater julho, você vai estar enxergando o propósito divino para a sua vida. Jesus, obrigado por esse momento lindo. Obrigado, Jesus, por esse momento maravilhoso. Eu quero que você comece a agradecer agora pela comida.
Eu quero que você agradeça hoje pela tua roupa, agradece pelo teu casamento, agradece pela tua saúde, agradece pelo teu emprego, agradece pelo teu salário, agradece agora, ainda que seja uma coisa pouca, não era bem o que você gostaria, mas entrou, veio, chegou. De repente o filho hoje não é tudo aquilo que você gostaria, ele é meio rebelde, mas é o teu filho. Agradece a tua esposa, agradece ao teu marido agora, ore, agradeça agora por aquilo que Deus tem concedido à sua vida. Chegou a hora de você ser abençoado, porque quando você agradece, você abre portas para receber mais. Mas quando você murmura, reclama, você está fechando portas diante do céu. Não feche as portas diante do céu. As portas divinas, elas vão começar a se abrir para você na hora que você louva ao Deus Todo-Poderoso. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Sim, agradece. Jesus, oh glória. Te agradeço. Eu te agradeço. Aleluia. Te agradeço. Levante as mãos. Te agradeço por me libertar. Agradeço por me libertar salvar. E salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Sim. Jesus, te agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. A bênção vai chegar na sua vida agora. Se prepare que na hora que você agradece, você está chamando o Criador. Na hora que você agradece, você está chamando o Criador dos céus e da terra. Na hora que você agradece por tudo que você está vivendo, na hora que você agradece, como diz a canção daquele cantor que hoje já está com Jesus, né? Estou passando pela prova, mas eu estou dando glória a Deus. Eu estou louvando ao Deus Todo-Poderoso. Chegou a hora de você ser abençoada, minha irmã. Chegou a hora de você ser abençoado, meu irmão. Chega de reclamar, chega de murmurar, chega de se queixar, porque o queixume deixa você no deserto e atrai o destruidor. Diga: eu quero ser como aquele samaritano que voltou e agradeceu e foi salvo, curado e salvo. Deixa eu te abençoar agora, Pai. Hoje eu estou em jejum. Hoje eu vou orar por todas essas pessoas que vão receber essa unção no final do culto. Eu vou subir num monte hoje ainda. Vão ser 4 quartas-feiras desse jeito. Eu vou estar ungindo, e além de ungir, Jesus, eu vou estar subindo um monte orando por todas essas pessoas. Abre os olhos delas, que essa pessoa enxergue além do problema, que essa pessoa enxergue além do seu próprio desejo, mas enxergue o propósito de Deus para a vida dela. Aleluia. E eu quero que você acabe a oração dizendo: muito obrigado, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Deus Todo-Poderoso. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Amém.